E aí, seus estudantes de YouTube, tudo tranquilo? Hoje nós teremos nossa primeira aula de progressão aritmética, né? Também conhecida como PA. E na aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre esse tipo de sequência, né? As suas particularidades, né? Qual é a sua característica principal e, por fim, definiremos uma PA. Então, vamos lá! Então, uma progressão aritmética ela é uma sequência de números, né, que possui uma característica especial. E é isso que a gente vai descobrir agora. Qual é essa característica? Né? Então, nós temos um exemplo aqui de uma sequência numérica, né, os números 1, 5, 9, 13, que dentro do estudo de sequências, cada um desses valores eu chamo de um termo. Tá? E esse número 1 aqui, por exemplo, ele é o nosso primeiro termo da sequência. Então, na notação que nós utilizamos normalmente aí na maioria dos livros, a gente usa o A1 para representar então esse primeiro termo. Logo, o segundo termo aqui é o 5, né? Então, A2. E assim eu vou trabalhando termo a termo. O 9 é o nosso terceiro termo, então represento por A3. O 13 é o nosso quarto termo, né? E aí, 3 pontinhos aqui para representar que essa sequência ela pode se estender aí até o infinito. Então, essa é uma representação geral de uma sequência numérica. Né? E olhando para esta sequência em especial, qual que é? O que está acontecendo aqui? O que a gente pode perceber? Né? Nesse caso aqui é uma sequência simples, então é fácil enxergar aqui que a diferença entre dois termos é sempre o mesmo valor, né? Sempre uma constante. Observe aqui, 1 para chegar no 5, basta eu somar 4 unidades. O 5 para chegar no 9, eu também somo 4 unidades. E o 9 para chegar no 13, eu também somo 4 unidades. Conhecendo essa característica aqui, eu consigo, por exemplo, encontrar quem que é o próximo termo dessa sequência, né? Só você pegar esse termo anterior e somar 4 unidades, correto? Então eu tenho aqui o 17 como próximo termo e aí eu posso ir encontrando os próximos termos. Ok, então sempre que isto ocorre, né, de encontrarmos essa mesma constante representando a diferença entre dois termos, isso vai me caracterizar que essa sequência é uma PA, deixa eu diminuir a letra aqui, né? Ficou muito pequeno, mas tá bom. É uma PA, muda a cor também, né? De razão, essa constante 4 aqui que eu estou somando, no caso, eu vou chamar ela de razão, tá? De razão R aqui, igual a 4, ok? Com isso, podemos definir uma progressão aritmética. Veja o seguinte. Então, a sua definição. Chamamos de progressão aritmética ou PA, né? Toda sequência de números reais em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior, somado a uma constante que eu vou chamar de razão, né? Foi o que nós fizemos aqui no item anterior. Beleza? Então, um exemplinho aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Todas essas sequências aqui, elas são progressões aritméticas, o exercício já fala isso, e eu quero determinar a razão de cada uma delas. Como que eu faço? É bem fácil, né? Algumas sequências, só de olhar a gente já percebe qual que é essa constante que eu estou somando a um termo para dar o próximo, né? Mas para calcular a razão, então, né? Aqui a gente percebe facilmente que de 2 para 5 nós temos 3 unidades, né? De 5 para 8 nós temos 3 unidades. E se eu fizer essa análise aqui entre cada dois termos, você vai ter essa constante aqui, essa razão 3, né? Mas como, de uma forma prática, como que a gente calcula essa razão? Basta pegar qualquer termo a partir do segundo e subtrair o anterior a ele, né? Eu vou estar calculando a diferença entre esses dois termos. Então, por exemplo, aqui, eu pego o 8, né? E subtraio quem? Subtraio o termo anterior a ele, que é o 5. Então, 8 menos 5 vai dar o 3 aqui que a gente já sabia, né? Estou falando isso, professor, é muito simples, é muito fácil. Sim, mas tem algumas situações, como na letra D, que talvez você olhe para essa sequência e você não identifica facilmente essa razão, tá bom? Então, use sempre essa estratégia. Perceba, se eu tivesse pego o 5 aqui, eu ia ter que subtrair o anterior a ele, que é o 2. O resultado sempre será o mesmo.
correto? Vamos para a próxima então. A letra B, né? Sequência 3, menos 1, menos 5, menos 9 e por aí vai, né? Qual é a minha razão? Como eu já disse, pega qualquer termo a partir do segundo e subtrai o anterior a ele. Vamos supor que eu vou pegar o menos 5, né? Então a razão aqui do item B é o menos 5 e vou subtrair o termo anterior. O termo anterior também é negativo, então muito cuidado nessa hora, hein? Abre o parênteses, né? Essa subtração é da diferença entre os termos e o segundo termo também é negativo. Para resolver isso, você faz o jogo de sinal aqui, né? Menos com menos mais, então vai ficar menos 5 mais 1, que isso é igual a, eu devo 5, eu tenho 1, fico devendo 4, correto? Então minha razão é menos 4, ok, uma razão negativa. Poderia ter escolhido outro termo aqui, a partir do segundo, né? Poderia. Por exemplo, se eu pegasse o menos 1, talvez seria um pouquinho mais fácil, né? Menos 1 subtrai o anterior a ele é o número 3 positivo. Então você já faz direto aqui, menos 1, menos 3, devo 1, devo 3, devo 4. Correto? Letra C. Perceba que esse item C, né, essa sequência, ela é composta sempre por um mesmo termo, que é o número 2. Então, qual que é a razão aqui? Qual que é a diferença entre cada dois termos? É 0, né? Basta você pegar qualquer termo que é 2, subtrair o anterior, que vai ser 2 também. 2 menos 2 é 0. Agora a última já é um pouquinho mais complicado, né? Então vamos lá. A minha razão aqui na letra D, eu pego qualquer termo aqui, né? No caso, não tem um que é mais fácil que o outro nessa situação. Então vou pegar, por exemplo, o segundo termo aqui, né? 7/6. E vou subtrair quem? O anterior a ele. Então 7/6 menos 2/3. Para fazer essa subtração, né? Para poder subtrair aqui números fracionários, eu preciso ter o mesmo denominador. Então uma jogadinha que eu gosto de fazer aqui, ó, nesse caso, eu posso multiplicar esse 3 por 2, que aí eu vou encontrar o denominador 6, tá? Olha o que vai acontecer aqui. O 7/6 eu não mexi nessa fração, né? Menos 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Pronto, agora eu consigo subtrair, né? 7 menos 4, 3. Então subtrai em cima e conservo embaixo. 3/6 eu preciso simplificar, né? Dá para dividir por 3 esses dois valores. E aí a minha razão então é meio, né? 1 sobre 2. Bem tranquilo? Poderia também aplicar o MMC aqui. Tá. Então com isso eu posso classificar a minha progressão aritmética, né? Quando a minha razão for positiva, né? No caso aqui na letra A, minha razão é 3. É uma razão maior que 0, né? Uma razão positiva. A minha progressão aritmética é crescente. Se você olhar para a sequência que nós temos aqui, ó, 2, 5, 8, 11, 14, os valores numéricos aqui estão crescendo, né? Agora, na letra B, temos que a razão ela é negativa. Então, toda vez que você tiver uma razão negativa, a sua PA ela vai ser decrescente. Opa! Tá. Também é fácil ver aqui, ó, que os valores aqui estão diminuindo, né? Essa sequência está cada vez apresentando termos menores. Na letra C, eu tenho que a minha razão é 0. Quando a razão é 0, a minha sequência ela é constante, né? Então a minha progressão aritmética ela é constante. Na letra D, vamos lá. A letra D, o resultado é meio, né? O meio é um número positivo também. Então vocês percebem, talvez não enxerguem tão claramente, mas os valores aqui estão crescendo também. Eu tenho uma PA crescente. Gente, então é isso, tá? Espero que tenham gostado da aula. Foi bem tranquila, né? Esse conteúdo inicial de PA, só para definir, para vocês entenderem o comportamento de uma sequência. E na próxima aula falaremos um pouquinho sobre o termo geral de uma PA. Tchau, tchau!